Grande Ferrugem! É isso aí, meu amigo. Feliz de estar aqui. Prazerzaço te receber aqui. Que massa. Não só hoje, mas de forma efetiva agora no canal. Feliz de estar fazendo parte desse canal. Vai ser um sucesso. Obrigado mesmo. Obrigado você. Obrigado você por ter aceitado aí a participar. Que legal. Né? Você veio com uma ideia, na verdade, e eu já devolvi com uma... Você veio com uma bola, eu já devolvi com duas, né? Falei, bora lá, vamos fazer. Muito interessante, muito excitado, orgulhoso de estar fazendo parte, não só de uma coisa que eu gosto, que é a bateria, mas essa coisa dessas baterias raras, dessa... Então, o pessoal te conhece na TV de longa data, né? Não precisa nem falar. Ferrugem que trabalhou com os Trapalhões, daqui a pouco ele vai contar um pouco, né, da trajetória dele. Não só com os Trapalhões, com tantas coisas de comerciais... Né? Sim, anos 70, 80, 90 e continua fazendo televisão, filme, ponto de filme, trabalhou dublagens, com humor, dublagem, uma série de coisas. Mas o que muita gente não sabe é que você é batera. Exato. É engraçado que eu falo com muita gente, fala, então, o Ferrugem veio aqui gravar. Não, mas você fez um comercial? Não, eu vim tocar bateria. Ele é baterista? Eu falei, sim, toca bem, viu? Bom batera, por sinal. Que legal. E, bom, a gente se conhece, pelo menos aí uns 6, 7 anos. No mínimo. Pelo menos. Acho que mais. Mais até, se apresente. Fale por que você veio gravar aqui. Legal. Já fala da banda que você tem com o Márcio, com o pessoal. Então, bom, aí, nossa amizade começou através disso, através de a gente querer gravar músicas, né? Eu com a minha banda, com o Márcio Joe, nossa banda de rock, de músicas próprias, de blues, de covers. Mas eu trabalho também com outros grupos de jazz, com outros trabalhos trabalhos de música erudita, da viola caipira. Como percussionista, eu tento desenvolver outros trabalhos que a gente usa o vaso, outros instrumentos mais intimistas, né? Já fugindo um pouco do conceito de rock and roll, do conceito do rock and roll e da bateria, né? Uhum. Eu também sou percussionista, mas tudo começou com a bateria, né? Eu venho de uma família de músicos, que meu avô era maestro lá em Barretos e meus irmãos todos tinham banda. Sou nascido em Barretos e meu avô era maestro da Furiosa, que é a banda municipal, né? E com isso, meu tio, todo mundo trocando trompete. Então eu tive aulas cedo de vários instrumentos. Mas como eu comecei na televisão cedo, eu comecei na televisão na TV Tupi com 7 anos. 7 anos, nossa, né? muito Com precoce. 7 anos eu já estava fazendo TV Tupi. Você é precoce para hoje, para os padrões de hoje, sociedade, você imagina naquela época. Exato. Então eu comecei cedo, então eu não tinha muito tempo para isso. Minha família queria um pouco de aula de violão, um pouco de aula de piano, mas eu não tinha muito interesse, até porque esse outro trabalho estava desenvolvendo. Consumindo muito, né? Consumindo muito. E depois eu aprendi, virando professor, que eu dei aula já para Projeto Guri, para projetos municipais, eu vi que a criança tem a idade certa que ela se interessa pela música, né? Não necessariamente a idade que os pais querem que comece, Exato, né? A bateria tem aquela coisa do tamanho. Se a criança for muito pequena, não dá para você sentar a criança. Tem essa limitação, ela não né? tem o tamanho físico, né? Isso, de alcançar os pedais. Mas tem o outro lado, que é o lado do interesse, da criança despertar para a música, né? E já desenvolver a percepção rítmica. Tem criança que tem isso cedo. Tem criança que demora um pouco mais. A criança tem que chegar lá com os 10, 12 anos para ela começar. Transformar aqueles exercícios. Aí ter o desejo de música, né? Interiorizar aquilo, né? A pessoa pode até aprender a tocar lá, você faça uma nota por tempo, 2 notas por tempo, tal, mão alternada. Mas não é uma coisa que, se ela não continuar, ela esquece. Esquece e não entende por que ela está aprendendo aquilo. Exato. Então comigo aconteceu isso. Eu tive aula de vários instrumentos e tal, mas talvez por estar trabalhando com TV e fazendo teatro e propagandas, eu não tinha muito tempo, né? Uhum. E aí eu fazia uma peça em São Paulo, no Teatro São Pedro, um teatro antigo. Esse é o ponto que eu quero entender. Eu fazia uma peça e eu tinha que chegar cedo lá, porque o ensaio, né, era uma peça com Antunes Filho. Antunes Filho foi um grande dramaturgo que já morreu, ele fazia peças de Nelson Rodrigues. E ele era muito rígido, eu tinha que estar lá cedo para o ensaio. E um dia eu cheguei cedo demais. Até demais? E o teatro fechado, eu escutei aquele som. Eu falei, caramba, que é tem isso? Alguém tocando alguma coisa. Eu já tinha aí meus 11 anos, 12 anos. E eu fui lá embaixo no porão, era o cara que cuidava do teatro, o cara tinha uma bateria, uma Pinguim madrepérola. Pinguim. Olha uma a bateria aí, Pinguim madrepérola. madrepérola. Falando em Vintage Drums Brasil, olha lá. Eu olhei e já fiquei apaixonado. Eu falei, que é isso, né? Aí eu vi que já eu tava na idade já de...
Você tava com 11. 11 anos e tal, bateria, vem aqui. Então eu chegava mais cedo lá, descia, e esse amigo meu já me punha lá sentado, senta aqui, pedal ali, vai, irmão. Já jogava você no rolê. E o meu negócio era esse, eu chegava mais cedo lá só pra ir sentar e tocar um pouco de bateria. Até o dia que eu cheguei lá e o cara falou, olha, minha mulher brigou comigo, ela falou que ou eu ou a bateria. E eu não posso deixar no teatro. Por que você não falou? Lógico que a bateria, né? Dane-se a mulher. Senão assim, você fala, não, lógico que é sua mulher, né, cara? Vende pra mim. Passa pinguim pra mim. Foi o que eu falei, então você me vende. Ele falou, é isso que eu tô pensando, você tá gostando tanto, você compra a bateria, leva pra tua casa, porque aqui no teatro eu não posso ficar. E foi assim que eu comprei a minha primeira bateria, a Pinguim. Que demais. Madrepérola, ainda com o tom sem resposta. Já tinha arrancado. O prato Ziltanã. Arrancaram de fábrica. Já tinham arrancado. Não era de fábrica. Não era de fábrica. Tá. E a minha história na bateria começou assim, comprando essa bateria. E aí eu comecei a aprender, aí eu vi nas revistinhas de música que tinha o Grupo AMA, aquelas escolas antigas de São Paulo de baterias, foi onde eu fui entrando. Que ano foi isso aí, mais ou menos? Isso aí foi final dos anos 70. Final de 70. 77, 78, foi quando eu comprei. E aí eu fui fazendo aula, fui parar no CLAN, na época que era o Centro Livre de Aprendizagem Musical, a escola dos... O clube de amigos da música, eles usavam as duas coisas, né? O CLAN foi muito interessante, porque o CLAN era muita leitura, né? O professor era... Então, para quem não sabe, né? Vou dar fazer um adendo aqui. Claro. Quem não sabe, o CLAN era a escola do Zimbutril. Né? Foi a primeira escola popular, pelo menos no estado de São Paulo, com certeza. Para o cara que quisesse aprender piano, bateria popular, não de sinfônica, essa coisa erudita, clássico, né? seria o CLAN, né? E o Zimbutril era um trio brasileiro famoso, né? Um grupo de música instrumental. Na época do Fino da Bossa, programa da Record. Exato. Acompanhava Jair Rodrigues, Elis Regina. Exato. Elisete Cardoso. Músicos internacionais, né? Sim. Já tinham shows pelo mundo afora. Meu ídolo, por sinal, Rubinho Barsotti, sempre foi. Então foi muito interessante, assim, foi uma época de muito aprendizado, mas eu lembro que era muito difícil, porque diferente de outras escolas, era muito calcado em leitura, era muito... Já forçava nessa coisa. Era uma coisa assim, que às vezes eu chegava lá, o CLAN ficava em Santo Amaro, eu chegava lá, o professor dava uma olhada e falava, você não estudou, pode ir embora. Mas eu peguei 2 ônibus. Não tinha essa de passar a mão. Não tinha. Mas eu peguei 2 ônibus pra vir até aqui, mas você não estudou? Vai fazer o quê aqui mesmo? Tomar meu tempo? Vai era embora muito pra casa. assim, né? Então Rígido. foi uma coisa legal. E aí depois eu fui fazendo outros. Fui na Universidade Livre de Música. Lá você estudou com quem no CLAN? No CLAN, estudei com o Lelo Izar. Lelo Izar, sei. Era um aluno do Chumbinho. Depois eu fui para a Universidade Livre, aí estudei com Elizabeth Del Grande, que era uma percussionista, baterista. Caramba, da época da Lilian Carmona? Amiga da Lilian Carmona, super musicista, batera. Um beijo para ela, se estiver ouvindo a gente aqui. Aliás, um beijo para a Lilian Carmona. Se tiver para a Lilian também. Então, assim, anos. foi para mim uma coisa louca, né? Você vê uma mulher tocando, uma mulher professora, naquela época, né? Hoje a gente vê as mulheres em todo lugar, é ótimo, né? Mas naquela época você vê uma mulher dominando, uma mulher percussionista, uma mulher baterista. E a ULM já era assim, já era jogando o aluno já para tocar. Você já lia alguma coisa? Você estava no ULM, tá? Já era partitura, já era uma coisa avançada, né? Foi a minha vontade, assim, porque no começo era só bateria. Depois, com elas, eu fui vendo que a percussão também é legal, de você tocar tabaco, de você... Existe um mundo lá fora. Explorar outros instrumentos, né? E isso foi muito bom para mim, mas foi maravilhoso essa época de poder entrar na bateria e não abandonar mais, né? Daí ficou... Mas me conta uma coisa, nessa época você já tava com banda? Você tinha banda já de rock, coisa assim ou não? Nessa época ainda não tocava... Você tava muito dividido ainda com a não questão tocava profissionalmente, né? Era só grupo de ensaio... Banda de quintal. Você estava muito ainda dividido com a questão da TV mesmo. E ainda acho que era muito novo, né? Não tinha essa coisa de músico, né? Acho que só mesmo a partir, acho que dos 17, 18 anos que eu comecei a tocar na noite. Tá. Que eu fiz grupos. Anos 80. Aí os anos 80 entrou e a gente tocava isso. Tocava Lobão, tocava Lulu, tocava Barão, Ira...
Tocava todas essas músicas e um pouco de música mineira, que era aquelas músicas que tocavam nos barzinhos da noite. Tá também. Era muito Beto Guedes, Clube da Esquina, Caetano. Tá. E o Caetano já flertava com rock, então tinha um pouco de... Tropicália, que a coisa era essa influência que a gente tocava, eu comecei a tocar. Aí eu comecei a tocar na noite, em São Paulo, a viajar, aí viajar com banda pro interior, né? E como é que era dividir essa coisa era difícil, tocar era correria. com TV? Era correria. E no começo a galera não entendia, mas o que você tá fazendo aqui? Igual vocês, mas você é ator, não, você não vai tocar. Aí quando você toca, os caras falam, cara, você toca. Você toca mesmo, verdade. É louco isso. O pessoal né? tem essa coisa de taxar muito. Ou você é de uma tribo ou de outra. Exato, não pode ser das né? duas. E hoje eu vejo que, por exemplo, como eu sou ator, na época que eu atuava, eu tinha que saber sapatear, eu tinha que fazer aula de canto. Ainda mais pros padrões. O ator é completo, né? Hoje não, hoje você tem separado o cara que só faz que a atuação aqui, ou humorista. Mas antigamente você tinha que estar preparado para a arte em geral. Aliás, eu acho, abrindo um parênteses aí, eu acho uma coisa curiosa que o pessoal, muita gente acha que esse formato de stand-up comedy é uma coisa atual, né? E não é. Nossa, sabe né? que é dos anos 30, 40. Nossa, né? E no Brasil já tinha nos anos 50, 60 isso aí. Na época, que você vê que a arte sempre fica, ela é regulada pelo desenvolvimento, né? A gente, antes de ter o disco, o LP, era rádio. Sim. Você tinha que ser cantor de rádio. Sim, não tinha muito pra onde fugir. Não tinha pra onde fugir, né? Aliás, me conta pra gente aqui, como foi a entrada sua pra TV? Pra TV foi muito engraçado, porque eu sou de Barretos e tal, e em São José do Rio Preto, que é 1 hora dali, tinha um programa, um canal local de televisão, igual nós temos aqui. São José do Rio Preto, naquela época, um canal local. Um canal local. Caramba! E de domingo ela transmitia, igual o Silvio Santos, o dia inteiro de programação. Então era programa de circo, era dupla sertaneja, qualquer apresentação que tinha... o apresentador, que era amigo do meu pai, levava a atração lá pro domingo. Era um programa que chamava A Porteira do 8, que era canal 8. Porteira do 8. Era a Porteira do 8. E aí ele era amigo do meu pai, o apresentador, e ele falava, deixa eu levar o Luizinho lá comigo, para passar o domingo lá, em vez de ficar aqui, vai lá ver as atrações. Você já tinha um jeito diferente já, que chamava atenção. Já chamava atenção. Ruivo. E era extrovertido, já sem vergonha. Uma criança bonita, mas uma criança diferente. Então, e aí, quando chegou lá, era o dia que o Lúcio Mauro, o pai do Lúcio Mauro Filho... Nossa, Lúcio Mauro. O Lúcio Mauro, ele apresentava esse programa infantil, chamava Gente Inocente. Tinha alguns adultos, mas era um monte de criança, era uma atração da TV Tupi, e eles viajavam, faziam show pelo interior. E aí eles foram fazer show em São José do Rio Preto, e esse apresentador levou eles no programa. Nossa, quando tem que ser... Aí quando chegou lá, ele falou, olha, eu vou apresentar vocês. O Lúcio Mauro falou, não, já que é uma atração infantil, não tem uma criança para apresentar? Aí ele falou, tem um Luizinho. Aí o Lúcio Mauro falou, vem cá, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de batucar. Já era batucar, ficava batucando, né? O tempo inteiro, né? Então você vai batucar aqui, vai sentar aqui, a hora que eu fizer assim, você vai olhar para a câmera e vai dizer, olá, boa tarde, vocês estão no programa Porteira do 8 e hoje diretamente de São Paulo, da TV Tupi, Lúcio Mauro com Gente Inocente e tal. E aí a programação rolou. Aí ferrou. E aí ele falou, olha, 6 anos, ele fez muito bem. Fala pra família dele levar ele lá para São Paulo para fazer um teste com a gente. E aí eu fui, comecei a fazer, e o Gente Inocente gravava na TV Tupi, onde eram já os Trapalhões. Trapalhões antes de ir pra Globo, ainda era na TV Tupi. E aí o Renato Aragão foi lá e falou, olha, eu preciso de uma criança para trabalhar comigo no programa, mas tem que ser uma criança que já sorria, que já tenha já um pouco de humor. E aí eu fui escolhido. Em pouco tempo eu estava trabalhando com os Trapalhões. Olha que demais. E aí quando a TV Tupi faliu, que ela era um grupo de atores, que dominava, a TV faliu. Final de 70, né? E aí eu fui trabalhar com o Silvio Santos e depois acabei voltando para a Rede Globo já nos anos 80. Silvio Santos, ainda na Rede Globo, com o Silvio Santos, né? O Silvio Santos, ele tinha um programa ao vivo na Rede Globo. Depois você foi para a TVS. E aí ele abriu o canal dele, que era o TVS. E eu fui trabalhar com ele lá, fizemos um programa muito famoso na época da abertura política, chamava Reapertura, com Costinha. Caramba! Fez tanto sucesso que nós fomos contratados para a Globo. E como é que foi? Aí na Globo eu fazia o Sítio Pica-Pau Amarelo, fazia Balão Mágico, fazia Balança Mais Não Cai, que era um programa de um sitcom. Bem conhecido nessa época.
Até hoje você acha alguma coisa ou outra no YouTube deles. Exato. E como é que foi a coisa pros comerciais? Foi muito interessante, porque eu comecei na TV e rapidinho comecei a trabalhar com teatro também. Comecei a fazer teatro infantil, teatro de bonecos, com marionetes, com mamolengos, com diferentes bonecos. E onde tinha esse boneco? Esse programa Era de um bonecos? grupo de teatro, era um grupo de bonecos da época, que era uma menina, e ela precisava de um ator para contracenar com os bonecos. Ah, tá. Mas era televisível isso aí? Não, isso era Era shows teatro. Era teatro. Teatro mesmo. Era shows em escolas, em centros culturais. Então nós viajamos o Brasil fazendo isso. É uma coisa muito legal, porque você contracenar com boneco é fogo, né? Porque o boneco não tem a reação. Sim, Então sim. você tem que criar a reação, né? Na sua cabeça. Você interpreta duas vezes. Sim. O boneco faz um Seu gesto. e o dele. É, o boneco faz um gesto, você diz, como assim? Você não gostou? Tá, você pega naquele gesto. É, então foi muito legal pra mim como ator trabalhar com boneco, porque eu tinha que entender a expressão que o boneco queria dar. Tá. Era o ator que dava, né? Não é o boneco. O boneco é limitado, né? Sim, sim. Poucos, meio binário o negócio, né? É, e aí com isso eu comecei a fazer ortopé, que era calçados infantis, ortopé. Que foi o primeiro grande Tão bonitinho. O grande primeiro comercial que eu fiz que foi bem famoso mesmo, foi o da Danone. Ah, não foi do Ortopé? Achei que tivesse sido do Ortopé. Foi da Danone. Eu até achei essa propaganda e coloquei aí, depois a gente põe pra vocês verem. Putz, A gente vai compartilhar esses links aí para vocês verem que eu faço um médico. E aí tem uma enfermeira que também é uma menininha que tá com uma bandeja cheia de Danone. E aí chega um menino e fala, você precisa de Danone, porque Danone tem ferro, tem vitamina. E vai você, aí no fim só tem um. Aí o menino fala, e eu? Fala, você não tem nada. Ele toma o último. E depois fiz o ortopé. Então eu fiquei conhecido por trabalhos na televisão. Acho que não tem nada como mais ator. anos 70 e 80 que Danone. É, não tem. Nossa, isso é muito anos 70. Conhecido por trabalhos de propaganda, como garoto propaganda, no teatro. Depois nos filmes, né? Que eu fiz filmes com Costinha. Você fez filme com Costinha Fiz também? filme com Costinha. Década de 80. E por último, mais conhecido, o filme com Celton Mello, palhaço, que ele me ligou para me convidar para participar. Então eu consegui fazer sucesso em diferentes áreas, né? Como ator de teatro, como garoto propaganda. Né? Uma época áurea da TV, né? Brasileira. E aí, a partir do momento que eu fui virando músico, tocando na noite, a bateria foi entrando, que as pessoas falavam pra mim, mas por que você não aparece tocando bateria? Se você toca bateria, já tá aqui, gosta de música, tem programa eu musical. falava, olha, ainda não apareceu a oportunidade, porque você tá como ator ali, não tem a ver com bateria, né? Sim, sim. E muita gente não entendia, né? Então hoje eu acho que com isso, com o nosso canal aqui, eu vou conseguir realizar esse sonho de misturar as duas coisas. Nossa, uma honra, um prazer. Você trabalhou com o João Gordo também, né? Foi. E lá, pelo menos, você comentava sobre música, diretamente sobre música. Isso. Tinha essa coisa mais próxima da Foi música. muito legal, porque a MTV, ela estava já perto de acabar, né? A MTV estava muito sucesso. Então nós entramos como uma coisa que era comum naquela época você ter, como fez sucesso na Folha, que eles chamavam de ombudsman, que é alguém para ver o que tem de errado no canal. Alguém para ficar pensando a programação ruim. Tá. Entendeu? Para dizer, você não ficou legal. Alguém para criticar, né? Um advogado do diabo. Tá. E nós éramos os advogados do diabo da MTV. Entendi. Né, o nosso programa Piores Clipes, a gente criticava os clipes ruins, aquelas bandas com clipe de tecladinho de mão, né? O fajuto. A gente criticava o fajuto e também denunciava o fajuto. Os próprios VJs da MTV que tinham deslize, que aparecia uma calcinha, que falava uma palavra errada, a gente punha no chroma key e zoava todo mundo, né? Então era muito pitoresco, muito interessante, inovador, mas era difícil, porque às vezes tinha um outro VJ e ficava bravo com a gente. Esse cara me sacaneando. Aí eu falava, a gente tá falando de você que você tá achando ruim. Tá reclamando? Fale bem ou mal, tô falando de você, né? Então isso foi muito interessante essa época da MTV, que a gente incomodava ali. Pegava aquela programação ruim, né? Aqueles acústicos, aquelas programações, aquelas coisas. Era como se fosse dava um close numa bebida com abacaxi, cortava pra banda, a gente falava, nossa, mas que tosco, que coisa cafona.
Então foi uma época muito interessante, assim, pena que depois ela acabou e ela acabou virando um canal pago, né? Hoje é pago. Quando era aberto era interessante, porque você alcançava mais gente. Eu acho que foi o último grande respiro do rock, principalmente. Não só do rock, mas principalmente do rock. De uma forma mais comercial, mais popular. Exato, né? Mais aberto, né? Com mais opção. Porque depois virou uma coisa mais... Abre a boca, engole, som comercial. Exatamente. Né? Você vê raros os podcasts onde você tem novamente gente falando sobre tendência. Nessa área de rock, Nessa de música, área. Né? De banda mesmo, coisa assim. Exato. E aí trabalhei com o João Gordo na MTV, foi uma época muito bacana. Foi muito legal. E depois você, assim, nesse período já estava tocando na noite, tudo, tocando na noite, E aí eu comecei também a trabalhar com aulas, né? Como eu sou... comecei a dar aula de teatro, professor de teatro, então às vezes eu pegava oficinas municipais, em cidades, para dar na escola, para educandários, né? Eu comecei a trabalhar com crianças carentes, com crianças muito que foram abusadas sexualmente. Nossa. Né? Então era aula. Isso em e eu cidades? Vi que dava em diferentes cidades. Eu oferecia um projeto e tal. Então eu via que muitas das vezes o teatro é mais difícil para essas crianças. De você atingir, de você puxar, porque você tem que ler, tem que ter uma concentração, uma interpretação. Mínima, né? Para você fazer o mínimo já tem que ter, não tem o que... E aí eu via que nesse aspecto a bateria e a percussão funcionava mais. Mesmo de uma forma meio lúdica. Lúdica. Mas funcionava. A intenção não é ensinar música para eles, né? É a música como uma válvula de escape, a autoestima. Autoestima, coisa em grupo, né? Exato. Pessoa socializar. E aí eu comecei a fazer isso. Eu teve alguns lugares que o cara falou, você é músico? Você pode. Eu comecei a ministrar aulas de percussão. Por exemplo, vi uma bateria... eu era um pouco alunos, eu botava cada um pouco na bateria, cada um. Quando eram muitos alunos, eu dividia a bateria. Em pedaços. Um tocava a caixa, outro tocava o prato, outro tocava o surdo. Então eu dava aula de duração, de tempo, prato, você bate. Que é a base de tudo, duração. Né? Que é a base de tudo. Então eu trabalhava essas coisas e botava os ritmos populares para eles tocarem. Uma escrita simples, poucas semínimas para fazer um som, né? E eu vi que a percussão, a bateria, ela é mais fácil para trabalhar com crianças de famílias fragilizadas. O ritmo é uma coisa que eles entram dentro, né? Para tocar, para bater. É muito contagiante, né? Muito contagiante e ao mesmo tempo é meio que amortece aquilo que a pessoa está passando de ruim. E eles entram dentro, né? Eu lembro que apesar de tudo que eles viviam, na outra semana eles estavam lá lembrando de tudo, queriam tocar. Então foi uma coisa que me fez. Aí eu tive a oportunidade de dar aula de bateria em conservatórios mais chiques, é legal, que você pode dar material mais avançado, sim, mas não é tão legal. Muito diferente. Porque, por exemplo, eu pegava alunos que o cara fazia inglês, comum, matemática. Tudo em a aula de bateria era só mais uma. Mais uma aula. Então ele chegava lá e ficava sentado. Tá bom, vai. Porque o pai quer que aprenda. Exato. Né? O pai quer se livrar do filho, às vezes. Então tinha uma barreira muito grande. Eu dava um pouco de aula, falava um pouco de videogame e voltava pra aula. Quer botar o filho pra atividade, larga o filho lá estudando e aí quando eu trabalhava com percussão, com crianças assim, mais fragilizadas, quando eu via que era uma coisa direta, uma esponja, né? As crianças entravam pra dentro do ritmo. E muitos... Eles abraçavam mais aquilo lá, era o que eles tinham, né? Então a bateria não é só uma coisa prazerosa, ela funciona para quem precisa de concentração, terapia, o bater o tambor. Às vezes a baqueta eles batiam no outro. Sem separar. Não, na cabeça não. Na cabeça o som não é legal. Na perna pode, na cabeça não. Mas é uma delícia trabalhar com isso e eu fico feliz de poder finalmente estar juntando as duas coisas, né? Misturar todo o aprendizado de arte com o ritmo, né? Que é uma coisa que eu vejo que é o que me trouxe a querer tocar bateria, a ser um músico. Essa paixão pelo, né? E o canal é incrível porque fala desses instrumentos. Estamos começando de sons diferentes, né? Aos poucos, é um público assim, ao mesmo tempo que é um público talvez mais restrito, né, mais nicho,
não tem quase informação nenhuma no Brasil sobre isso daí, né? Principalmente Então. sobre as baterias vintage, né? Exato. Não tem, você não tem quase nada mesmo, assim. Pouco material. A história da bateria no Brasil é muito mal contada. Olha só. Muito mal contada. Totalmente, assim. Os próprios donos das fábricas desconhecem muita coisa, eles não lembram muita coisa. Porque para eles era trabalho, não era? Eles não tinham essa... tem um pouco... Não tinha essa coisa empírica do não, né? não. Para eles, assim... Iam fazendo. Não tinha uma timeline, não existe uma timeline bem escrita. De repente tinha uma crise, parava com tudo aquilo, Parava, não fazia. daí voltava com alguma coisa, mudava uma peça, mas eles nem lembram quando foi isso. Foi por necessidade, foi porque eles queriam da onde mudar. veio a ideia. Faltou fornecimento de tal peça. Os caras arrumavam o que tinha e continuavam. É uma forma muito emergente era feita as coisas no Brasil, né? Até hoje é um pouco, mas na época era mais. Isso deve ter gerado algumas coisas artesanais, assim, algumas coisas únicas, último, né? Umas coisas assim, completamente... tem até uma história, né? Que o pessoal da Tama, os representantes da Tama de fora vieram para o Brasil para inserir a Tama aqui no mercado brasileiro. E realmente ter uma distribuição aqui no Brasil. E o Tibério estava com a bateria deles, foram visitar o Tibério, que a ideia era pegar já algum fabricante de bateria no Brasil, Sim. que pudesse pegar o maquinário e fazer a Tama no Brasil. Essa é a ideia deles. E quando chegaram aqui, diz que um olhou pro outro, assustou, porque o Tibério fazia canoa igualzinho da Tama, idêntica da Tama. Grande Tibério. O Tibério falou, acho que eu vou ser preso, ferrou, vou ser preso. E os caras ficaram impressionados que é idêntica, assim. Mas na época acaba não dando certo por outros motivos, mas eles escolheram o Tibério para representar. Que legal. Né? Olha a coisa pitoresca, né? O cara encontra o cara que tá copiando a sua coisa, não desprocessa, ainda te dá serviço aí. Legal, né? Umas coisas incríveis, né? Eu lembro de ter conhecido o Tibério aí e entrar lá naquela fábrica dele de coisas, de sons, de ver soldando coisas, de ver, foi muito interessante. O Tibério foi muito inovador, porque assim, na época no Brasil, até início dos anos 80, você tinha, com exceção da Saema, que fazia algumas coisas já com medidas diferentes, mas basicamente você tinha baterias com um boom de 22 polegadas, 20 no máximo. Coisa standard. 13, era 13x13, 13x7, 13x9, ou 13 iguais, dois tambores totalmente iguais, profundidade. Sur 16, você não tinha Sur de 14, você não tinha um tom de 10, você não tinha nada disso aí, né? Isso era uma tendência muito dos anos 80 já, aquela coisa... baterias asiáticas. Sim. Tama. Já vieram com uma definição. Pearl, né? Com mais definição, com mais. De tambor, de tamanho. Muito, né? E aqui tava um pouco ainda defasado nessa questão. E o Tibério veio com a proposta de fazer qualquer coisa. Sim. Então, você chegava lá, você falava que era um tambor com 10 polegadas por 15. Um octabol fechado. Ele fazia. Que legal. Queria um bumbo de 24 por 12, ele fazia. Né? Então ele tinha As bandas de rock na época gostavam. Não, ele era muito, porque era do Harper também, né? Então o pessoal já tinha conhecimento dele por conta também das bandas de rock que ele tocava. E por essa coisa de poder ter a bateria meio que do sonho já. Assim, sim. Né? O cara, via a bateria metálica, o cara queria copiar a bateria. Igual eu te contei, e o pessoal não sabe, a minha Pinguim era assim, ela não tinha pele de resposta, não tinha o aro, né? E aí eu fui no Tibério e na época ali na Lapa mesmo, onde eu morava em São Paulo, tinha a loja da Pinguim. Ficava na Lapa. Ficava na Lapa ali, era um sonho, né? Porque você via as baterias novas montadas e o cara falou, vem cá que eu vou te vender. Eu falei, não, eu já tenho uma, eu quero o aro, quero pele de resposta, porque na época a gente queria ter os tambor com pele de resposta. Né? Hoje você vê gente usando, é chique... usar sem a resposta. Sim, quando você for lá nos anos 80. Mas na época a gente achava que faltava alguma coisa. Tá. Visualmente faltava alguma coisa. Se não tivesse ali, mas pô, mais uma pele, eu vou afinar ali, vai ficar melhor. Tem uma explicação muito lógica. Primeiro que assim, na verdade acho que a necessidade fez com que criasse um timbre diferente, com as peles com os tambores sem resposta. No primeiro momento foi para conseguir ter maior definição dos tambores. Volume, como você não tinha quase gates nessa época, você tinha problema de sobras, né? Exato. Então a pessoa arrancava para conseguir... E realmente fica muito mais fácil para funcionar. Exato. Daí foi um barato poder comprar essa Pinguim, né? Eu troquei os aros, botei a pele de resposta. E você ficou com ela há décadas? Fiquei com ela um tempo usando. Já depois, profissionalmente, eu tocava com ela. É uma baita bateria. Esses Pinguins dos anos 70 tem Butasom. Exato. E daí, quando eu fui morar fora, que eu
resolvi ir para os Estados Unidos para estudar música, teatro. Que ano mais ou menos? Isso foi em 89. 89, final dos anos 80. Nossa, mundo... você com uma Pinguim no Brasil, com aquela coisa legal, mas já mais antiga, mais tradicional, chega lá, aquele mundo de baterias. O doido é que se eu tivesse consciência naquela época do que era a Pinguim, eu não teria vendido. Sim. Existia uma coisa até meio pejorativa. Todo mundo queria ter as baterias gringas. Então quando o cara fala, uma Pinguim era bateria... E tem a ver também com a idade, né? Quando você é novo, você não pensa nisso, em guardar uma instrumento. Não, que é relíquia. Não você relíquia, não existia velho. isso. É velho. É velho, Então eu queria realmente uma bateria nova e tal, né? Então eu vendi. Tinha umas coisas de percussão, umas congas, também consegui vender tudo junto com a bateria. E fui embora lá. Eu comprei uma modelo Sport, daquelas mais novas. Pearl? Comprei uma Pearl, comprei uma outra Yamaha modelo Sport também, que eu fui tendo, experimentava, vendia, né? Mas se eu tivesse a cabeça, eu não teria vendido a minha Pinguizinha Madrepérola. Estaria com ela até hoje. Quem sabe você não compra em breve uma outra. Não é? Então é um prazer poder estar vindo aqui pelo seu convite, pelo canal, para trabalhar as duas coisas, a minha área de TV, de falar bem, e junto com a bateria, ainda mais com essas baterias antigas, né? Para a gente poder especificar, esmiuçar coisas da época, coisas históricas, resgatar isso e de ter acesso também com isso. Eu vou ter mais acesso a essas baterias maravilhosas. Poxa, é um prazer. A gente vai gravar, tô até conversando com ele aqui, a gente gravar alguns vídeos, tá surgindo várias ideias, né, Ferrugem? Várias ideias aqui, muita coisa legal. Desenvolvendo bastante coisas aí para pôr no canal. Tanto de vídeos mais técnicos, né, não tão técnicos, mas assim, falando configuração de um tambor, de um setup, né, um setup, as medidas, madeira, como é que funcionava, tal coisa e tal, de cada bateria. E também as histórias são muito legais, né? Tantas histórias de como foram fabricadas, período, por que foi feito tal modificação na época de cada hardware que foi mudado, os cascos, padrão de medidas, o que se usava. A música foi mudando, os setups foram mudando juntos, né? Ou vice-versa, os setups de bateria foram mudando e a música foi acompanhando a tendência daquilo, né? Então a gente vai conversar sobre muita coisa ainda, muita coisa legal para... E trazendo para vocês também toques de outras pessoas, de outros músicos, como eles lidavam com isso, como eles lidavam com o instrumento. As deficiências da época. Né? Deficiências, coisas interessantes, engraçadas, que a gente conseguir puxar para amarrar isso, a gente vai trazendo para vocês aqui, para o mundo das baterias vintage. Vamos, a partir de agora, faremos bastante coisa. Aos pouquinhos a gente vai trazendo para vocês essas histórias e conteúdo, né, geral de várias coisas aí interessantes nesse mundo de bateria. Isso aí, que a gente promete de trazer coisas interessantes para vocês sobre essas baterias antigas, sobre raridades, sobre músicos, sobre a história. Tudo que envolve a bateria, os centros de atenções, mas vão ter as coisas paralelas, conteúdos extras em volta. A captação, como captar a bateria. Vai ter a questão de compra de setup, dicas de restauração também, né? Porque hoje, para você ter uma bateria dessa, você tem que conhecer um pouquinho, pelo menos, né? Para você não ter uma experiência não tão agradável assim, de você de repente se deparar com um problema de peças, problema para manutenção, não saber como resolver as coisas. Então a gente vai passar também um pouco dessas dicas aí, né? A fim de tornar isso mais acessível, né? As pessoas, muita gente quer ter uma bateria antiga, mas não sabe por onde começar, né? Não sabe fazer uma boa compra. Então eu vou passar junto com o Ferrugem aqui e responder também as suas perguntas. Tudo que for de dúvidas que vocês forem tendo, à medida que a gente for gravando os vídeos, a gente vai respondendo. Isso aí. Então você não esquece de dar o like aí, não esquece de curtir, não esquece de mandar o seu recado pra gente, alguma coisa que você quer saber, alguma ideia que você der, a gente vai responder. A gente vai estar aqui apto a responder para jogar vocês cada vez mais nesse mundo tão interessante que é da música e da bateria. Obrigado, galera. Tamo junto, gente. Estão aqui ferrujando aqui, mas sem enferrujar as baterias. Trouxe ferrugem, mas não é para enferrujar a bateria não. Ferrugem não, só o ferrugem do bem. Abraço. Valeu, obrigado, gente. Ferrugem. Que isso, obrigadão, cara. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Tamo e junto. Que esse seja o primeiro de muitos. Vamos pra frente, gente. Bora lá. Yeah.